quero saudar meus amigos, colegas, uma boa tarde. Como eu falei para vocês, eu mandei um texto aí no grupo e eu queria estar esclarecendo um texto para vocês, esse texto. E esse texto eu quero usar Gênesis 3. Se os irmãos tiverem alguma Bíblia aí, vocês possam estar me acompanhando. Vou estar lendo, amém? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher, aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, as folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Então, esse texto, ele aqui mostra um mandamento que Deus deu para o homem. Esse mandamento era para que ele não tocasse no fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu quero explicar a queda do homem. Eu quero explicar antes da queda do homem e depois seus efeitos. O homem, ele era perfeito. O homem, ele não tinha maldade nenhuma. O homem, ele era igual a Cristo. Depois que o homem ele cometeu um pecado, comendo essa árvore, esse fruto, trouxe uma série de consequências para ele. Esse fruto, ele trouxe a morte espiritual. O que é uma morte espiritual? É quando a pessoa perde o contato com Deus. E quando a pessoa ela perde o contato com Deus, ela anda como se fosse um zumbi na terra. Não sei se alguém já ouviu falar, isso também é algo que também não existe, mas para deixar claro, é como se a pessoa estivesse louco, sem saber para onde é que vai. Como se tivesse olhos, mas não vesse, e sempre tropeçando. E o que acontece? Depois que teve esta morte espiritual, passou também a morte física, e veio a condenação para o homem. E trouxe muitas consequências para Eva também. Porque depois disso que aconteceu, Caim matou Abel, o seu irmão. E o que eu queria explicar nesse texto aqui, que muitas pessoas, elas acham que hoje em dia as pessoas acham que se você apenas está dentro da igreja, apenas você se batizar, apenas você tomar Santa Ceia, apenas você ter um modelo de religião, você pode ser salvo. As pessoas pregam que se você aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador e se batizar, vocês podem ser salvos. Mas eu quero explicar detalhe na questão da salvação. Por exemplo, nós vimos primeiro a queda do homem antes e depois. Expliquei para vocês a vida espiritual quando é desligado. A pessoa não perde a noção de tudo. A pessoa não pensa, as pessoas não vê o mal lhe rondando. O que acontece? A vida física, ela depois da morte espiritual tem a morte física, que é a causa, a sequência do pecado, a sentença do pecado, a morte física e espiritual. A alma do homem sem Cristo, ela está morta. E aí o que acontece?
eu quero explicar sobre Cristo, sobre a salvação. Muitas pessoas que estão na igreja há mais de não sei quantos anos têm um modelo de religião, de visitar os cultos, de participar da ceia, participar, se batizar, ter o batismo do Espírito Santo, mas dentro da própria Bíblia eu provo que a pessoa ainda ela não está salva. Se nós vimos ali que a pessoa mesmo com o Espírito Santo, mesmo com o batismo das águas, e mesmo com todos os dias estando no culto, mesmo estando com uma aparência de religião, mesmo estando com roupa social, não significa que a pessoa está salva. Não vai pelo corte de cabelo e nem pelas vestes. E mesmo que você vestir roupa curta ou roupa longa, não significa que você está salvo. Porque como Jesus ele explica para Nicodemos o sentido do novo nascimento. O novo nascimento, ele é nascido pelo Espírito. E o novo nascimento, ele não vem pela forma da sua conduta. De você ser uma pessoa boazinha, uma pessoa que ajuda os outros. Isso não vai fazer que você herde o reino do céu. Para você herdar o reino do céu, você tem que nascer do Espírito. Se você não nascer do Espírito, você não pode herdar o reino do céu. Nicodemos, ele tinha uma aparência de religião. Nicodemos, ele fazia tudo que a lei exigia. Mas só que Jesus, quando fala para ele do novo nascimento, ele não pôde entender. O novo nascimento eu quero explicar da seguinte forma. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma criança natural. A criança, quando ela nasce, primeiramente a mãe amamenta com leite. Depois do leite, ela começa a comer comida e ali vai se desenvolvendo. Ali, no sentido da vida espiritual, é a mesma coisa. A pessoa tem um novo nascimento, ela está ali criança ainda, está um pouco imatura. Depois ela vai crescendo e atingindo uma fase adulta. E o que acontece? Muitas pessoas acreditam só porque a gente está indo para a igreja, a gente se batizou, já está salvo. Na questão do Espírito Santo, eu quero chamar aqueles que não são da igreja, aqueles também que já está fazendo parte, já tem um bom tempo na caminhada, do lado da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja mais avivada que tinha, tanto que Paulo fala que nenhum dom vos faltava. Eles tinham todos os dons espirituais. E aí Paulo ele pega e chama a igreja de Coríntios de carnal, ou seja, era uma igreja que ainda não tinha nascido ainda de novo ainda. Porque Paulo ele chama essa igreja de carnal, vocês são carnais. E no sentido do batismo com água, também nós temos a igreja de Efésios. A igreja de Efésios é o ponto mais assombroso que tem, porque a igreja de Efésios, ela tinha um nome que perseverava e não se cansava. Mas só que Jesus falou que se ela não buscasse a fazer as primeiras obras, se eles permanecessem naquela mornidão, que ele ia vomitar. Jesus ele tem nojo de crente morno. Jesus fala, ou que seja frio, ou que seja quente. Sendo morno, ele vai vomitar. Aí nós temos outra questão sobre a fé. Que a pessoa diz que se você crer em Cristo, você vai ser salvo. Mas eu provo para você, na carta de Tiago, que ele fala que os demônios também creem em Cristo e até estremecem. Esta fé é uma fé inútil. A fé verdadeira é aquela fé ativa. Não é uma fé só apenas de crer, de crer sem ter ação. Esta fé aí é a mesma coisa da fé dos demônios, entendeu? Ela não vai trazer resultado, ela não vai trazer salvação, ela não vai trazer nada. Porque é uma fé sem fruto nenhum. Não diferencia da fé dos demônios. Ou seja, na questão da salvação, muitas pessoas pensam que só está no culto todos os dias, indo tomando santa ceia, e nessas questões aí, que a pessoa vai entrar no reino do céu. Está totalmente enganada. Eu tinha dúvidas sobre a minha salvação. Eu busquei informar o que eu tinha que fazer para me herdar o reino do céu. Não era algo que eu tinha que fazer por minhas próprias mãos. Mas eu não quero explicar para os irmãos o que tem que fazer. Vou deixar vocês no mesmo pensamento que eu tinha antes. Eu corri atrás. Mas será se você não está preocupado com a sua eternidade, e você está todos os dias na igreja,
e depois, no fim das contas, você perder a sua salvação. Eu acredito que a coisa mais dolorosa que tem nas nossas vidas é nós preocuparmos com a nossa vida física e deixar a eternidade por último. Porque, por último, no momento que você for chamado por julgamento, o que você fez neste mundo e nesse corpo, não vai adiantar mais nada, porque já é tarde demais. Se você quer buscar, se você tem certeza da sua salvação, é hoje. Mas eu não pretendo lhe dar as informações, porque isso depende de cada um buscar a sua própria afirmação. Nesses textos aqui eu garanto para você, sobre a igreja de Coríntios, você mesmo tendo o Espírito Santo, você pode ser condenado. Mesmo você tendo a fé, você pode ser condenado. Mesmo você tendo na ordem do batismo com água, você pode ser condenado se você não nascer de novo. E o que a pessoa tem que fazer? Ora, aí você tem que buscar na palavra o que você tem que fazer. Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que brincam com o evangelho. Eu vejo pessoas que acham que só por estar na igreja e participar um pouco do mundo, que as coisas, tipo, que Deus vai levar eles para a eternidade. Só basta isso. Só basta cumprir um compromisso de todos os dias estar no culto. A Bíblia diz que você está perdendo seu tempo se você fazer isso. Agora, as pessoas que não são convertidas, que estão me ouvindo nesse vídeo, está para eles perdido. Porque se os que estão na igreja correm o risco de perder a salvação, imagine os que estão por lado de fora da arca de Deus. Porque a igreja foi posta na terra como um hospital para curar essas pessoas dessa enfermidade, como eu tenho dado exemplo quando eu tenho lido no texto sobre o pecado quando ele entrou no mundo. O pecado quando ele entrou no mundo, ele trouxe uma tragédia sobre a vida do ser humano. As pessoas vivem como escravos, buscando saciar os seus desejos. E o maior de seus desejos que as pessoas buscam se saciar é no sexo, é na prostituição, é na bebedeira. Quem pratica essas coisas, a Bíblia fala que não herdará o reino do céu. E se é difícil para os que estão dentro da igreja, imagine as pessoas que andam numa vida como essa. Uma pessoa que vive numa vida como essa está perdida. Mas eu quero deixar esse vídeo aberto se você não se preocupa com essas palavras que eu estou falando. Veja bem, eu prego e eu tenho responsabilidade daquilo que eu falo. Porque se eu não saber explicar o que eu estou pregando aqui, Deus ele pode me cobrar no fim dos tempos. Eu não digo que Deus condena a moralidade e você viver tudo certinho. Isso é bom, porque não dá escândalo para a igreja, é bom. Você precisa se batizar com a água, você precisa do Espírito Santo, você precisa estar dentro da igreja e você precisa andar com roupas adequadas. Eu não estou condenando isso, mas só que isso não deixa você como garantia para a salvação. O que deixa você garantido para a salvação é você buscar entender o que Jesus quis dizer para Nicodemos. Aquele que nascer da carne é carne, mas aquele que nascer do Espírito é Espírito. Aí ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E nesse texto eu quero deixar em aberto para vocês, entendeu? Se vocês não estão preocupados com a eternidade, porque a eternidade ela pode bater na sua porta hoje, como você pode ter certeza que a eternidade não chegará amanhã ou hoje para você. Então, eu quero ficar só nessas palavras aqui e que você possa dormir pensando nisso, porque isso é algo muito importante. Por exemplo, eu não deixei minha vida no mundo, tipo, vim para a presença de Deus para mim brincar, porque Deus, no fim dos tempos, ele não vai brincar com ninguém. Por isso eu convido aqueles que estiverem me ouvindo a pensar mais a respeito da sua salvação. Porque tem muitas pessoas que acham pelo tempo de crente, pela religião, que vão ser salvos. Religião nenhuma salva ninguém. A fé, para ser salvo, para você ser salvo, tem que ser uma fé específica. Porque uma fé que mantém você parado, uma fé que mantém você sem fruto nenhum, essa fé não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai ser salvo por esta fé. Uma fé, também da mesma forma eu falo também, como na igreja de Coríntios. Você que tem dom, você que fala em línguas, você que profetiza, também não é sinal de salvação também. Porque se fosse assim, Paulo não chamava a igreja de Coríntios carnais. Entendeu? E também na outra questão do batismo, era simples também. Entendeu?
na forma de batismo com água. Se a porta, como Jesus disse que é estreita, se batizar com água já resolve tudo, então a porta não é estreita, a porta se torna larga. Que é só você pegar, orar pela pessoa, enfiar a cabeça num balde de água e já era. A porta fica larga. Você vai entrar no reino do céu, porque você se batizou. Mas a Bíblia deixa claro que não é isso. Você ser salvo é uma confissão de fé verdadeira, mas não uma fé igual a fé dos demônios, que crê e estremece, mas porém as obras continuam do mesmo jeito. E eu deixo essa palavra no ar. O que fazer então para ser salvo? Porque tem que ter um tipo de fé. Não é pela veste, não é por ser bonzinho, não é por ajudar ninguém. O que tem que fazer para ser salvo nessa questão? O que vocês acham? O que vocês pensam nesse texto que eu estou falando? Pode prestar atenção que tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Entendeu? Tanto a igreja de Coríntios, quanto ali de Tiago, que uma fé que é igual a dos demônios não te levará à salvação. Quanto também o batismo também de águas não te levará à salvação. Eu não condeno essas práticas, você precisa se batizar. Mas o processo do novo nascimento, ele não depende muito de Deus, ele depende de nós. É uma cooperação nossa. Mas o que nós devemos fazer? Isso daqui que eu prego para vocês é algo sério. Não é um versículo do dia. Não é um versículo para deixar seu dia melhor. Isso daqui é assustador. Você não está preocupado com a sua eternidade? Porque se você não estiver preocupado com a sua eternidade, ela pode chegar ainda hoje. Este vídeo, talvez, pode ser um vídeo para abrir teus ouvidos, para abrir seus olhos, entendeu? Tem tempo ainda de você pensar a respeito da sua salvação. Eu mesmo, depois de ser batizado, tomando Santa Ceia e tudo, eu ainda duvidava, eu acreditava que eu não era nascido de novo. Até que um dia eu tive uma certeza dentro de mim. Como estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, passando para vocês, vocês venham pensar a respeito da salvação de vocês. Não descanse, não se acomode, porque nem tudo está ganho. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Está uma escassez espiritual muito grande. Imagine se a sua vida está igual à igreja de Éfeso, morno. Jesus ele não aceita, Jesus ele não vai levar a salvação a uma pessoa que é morno na fé. Se você estiver daquela forma que está na igreja de Efésios ali, de Apocalipse, depois você dá uma olhada na sua Bíblia, você não vai ser salvo. E para aqueles que não são convertidos, que nunca aceitou Jesus, sem chance. Se você descer a sepultura hoje, é condenação na certa. E o lago de enxofre é lugar de tormento, de sofrimento. Arrependa-se enquanto é cedo, porque chegará um momento que não terá mais jeito. Enquanto você estiver lá, você não sai de lá enquanto não pagar o último centavo. E a condenação não é que vai deixar uma cabeça sua viver. A sentença é a morte. O preço do pecado é a morte. Então, eu deixo essas palavras para aqueles que já estão bom tempo na caminhada, desperta, e aqueles que não são convertidos, que volte para Cristo, amém? Que Ele é misericordioso para perdoar, amém?